Temos aqui as nossas tabelas criadas, estão prontas para dar suporte ao desenvolvimento da nossa aplicação, mas antes de partir para a codificação lá no controller, models, views, eu gostaria de ter uma massa de dados inicial que eu possa contar com ela para, por exemplo, já de cara mostrar uma lista. Tá? Isso facilita bastante o desenvolvimento para você ter uma ideia do que vem por aí e, dependendo da quantidade de registros nas suas tabelas do banco de dados, dá até para você ter uma ideia de performance. E aí, como que eu faço? Eu vou criar registro por registro? Não, o Laravel ele traz facilidades para que a gente possa criar isso daí de forma automática. Então, vamos começar aqui criando dois novos models. Eu vou apenas criá-los, não vou entrar em detalhes sobre a importância dos models ou o que eles podem fazer por você, desenvolvedor, tá? Só entendam que ele é o ponto de ligação entre o PHP e a tabela correspondente. Então, nós trabalhamos aqui no Laravel com convenção ao invés de configuração. Esse é um conceito que o Laravel herdou do Rails, provavelmente o Rails herdou de alguém. O que vale é que é o seguinte, quando você cria as coisas de uma maneira que o framework espera, você não precisa configurar, porque ele já sabe exatamente o que fazer. Então veja aquela primeira tabela selecionada, o nome dela é Customers, esqueça a parte do prefixo, tá? Isso já está configurado no .env, o Laravel já está ciente disso e você não precisará mencionar esse prefixo em lugar nenhum na sua aplicação. Então a tabela chama-se Customers, plural. Para isso, para que a convenção ao invés de configuração funcione, eu preciso criar um model chamado Customer. Então, como que nós criamos coisas? Artisan. Pronto, e eu já vou aproveitar e criar Purchase, sempre no singular. Por quê? O model, ele representa uma entidade, ou seja, um único registro. E aí, ele já faz o link com as tabelas correspondentes. Vamos voltar aqui no Sublime e repare que aqui na pasta app agora nós temos tanto o Customer quanto o Purchase. Todos eles, veja, já no namespace correto e sem nada, para que eu possa programar o meu model. Só que o fato dele estender a classe model do Laravel já faz com que ele tenha diversos recursos, como por exemplo, find. São métodos, na verdade, para trazer todas as compras, nesse caso, ou todos os clientes. Eu tenho o create, eu tenho o save, eu tenho o delete, eu posso fazer relacionamentos, mas tudo isso a seu tempo. Nesse momento, estamos tratando apenas da parte de factories, que é para lá que eu vou agora. Então, veja, aqui em Database, primeiro nós tratamos da estrutura das tabelas, utilizando o que está em Migrations e colocamos coisas adicionais em Migrations, e agora eu venho aqui em Model Factory. O que isso significa? Veja, pense nisso como uma planta de uma casa. O construtor ele precisa da planta para saber a posição das paredes, a sua altura, as suas dimensões, onde vai uma porta e assim por diante. A planta instrui o que precisa ser feito. Uma factory, ou uma fábrica, funciona da mesma forma. Então, quando eu utilizar o método factory para criar registros baseados no model user, devolva isso daqui. Ou seja, um model ele está sempre relacionado a uma tabela e as propriedades do model estão relacionadas às colunas daquela tabela. Então, no banco de dados eu tenho name, e-mail, password e remember token. Pode ser que eu tenha outras, mas o que eu quero que você lembre é que essas 4 existem, tá? Eu vou primeiro demonstrar uma factory em ação para depois criar uma factory de customers. Então, para que eu utilize, eu vou aqui no terminal, eu vou utilizar um recurso do Artisan chamado Tinker. Ele permite que eu interaja com a minha aplicação pela linha de comando, ou seja, permite que eu escreva PHP aqui sem precisar criar um arquivo que muito provavelmente eu descartaria logo em seguida. Então, primeiro eu vou criar um usuário, simplesmente um usuário. Na verdade, usuário não. Eu vou criar um customer, uma vez que eu já tenho o model. Então, eu vou dizer aqui que $C é igual a new Charlie Customer.
Então, tá lá um novo objeto baseado na classe customer. O que que eu tenho de customer? Eu tenho name. E aí eu vou dizer que esse cara sou eu. Muito bem. Eu tenho cidade. E também estado. Deixe-me ver o que mais. Se eu sou um special customer. Claro que eu sou. Ok. E só. Veja, nesse momento você pode pensar, mas isso já está sendo gravado no banco de dados? Não, não está. Se eu voltar aqui, a tabela Customers ainda está vazia. Mas, o fato de ser um model, eu tenho alguns métodos, porque lembra-se que o model estende model, o customer estende model do Laravel, então eu tenho o método save e, opa, temos ali um problema. Birth date não tem um valor default. Ah, ok. Então ele é obrigatório. Eu esqueci de um valor obrigatório. Então, birth date. Aí eu tenho que colocar aqui num formato MySQL. Muito bem. Ok. Aí sim. Save. Agora sim está salvo e vindo aqui. Muito bem. Tá lá o registro criado. Muito bem. Isso foi só para eu demonstrar como eu faria para criar um a um, ou seja, muito trabalho, certo? Mas agora eu posso fazer isso utilizando a Factory. Então, eu volto aqui onde eu defino a factory. Eu disse que ia fazer com user, acabei não fazendo, mas beleza. Para manter aqui o nosso fluxo, eu vou definir uma nova factory. Então deixa eu fazer um espaço aqui. Vamos lá. Vou chamar o objeto factory, método define, e aí eu vou dizer Charlie. Então, o que isso quer dizer? Quando registros baseados neste model forem solicitados para Factory, execute isso aqui. Aí é faker generator, vai me dar um objeto faker, e aí eu posso retornar um array com as propriedades da tabela do banco de dados. Então elas são, deixe-me listar aqui. Name, city, state, ok. Muito bem. Então, aqui eu vou utilizar name, aqui city, aqui state ABBR, aqui date time e aqui é um boolean. Primeiro eu vou garantir que isso está funcionando, depois eu vou explicar novamente o que eu fiz e eu vou mostrar para você de onde eu tirei todas estas informações, porque estas propriedades, este método, fazem parte de uma biblioteca chamada Faker, que tem uma documentação própria, tá? Então eu só vou lá para mostrar para vocês de onde eu tirei essas informações. Primeiro eu quero garantir que isso está rodando. Então aqui, ao invés de criar um a um, eu vou chamar o método helper chamado factory. Eu vou passar qual que é o model no qual os registros serão criados. E aí eu quero que 50 sejam criados. Muito bem. Ok, eu tenho um problema lá na minha definição da factory. Deixe-me ver aqui. Return. Ah, ok. Eu errei aqui na sintaxe de criação do array. Muito bem. Vamos lá de novo. Deixe-me copiar aqui.
Ok, olha só que interessante. 50 registros criados com uma única linha de código. Veja que agora a minha tabela está preenchida com 51, tá? Porque o primeiro eu criei na mão, agora todos os demais foram criados, e aí perceba que ele vai inclusive colocando ali, alternando o booleano e tal. Então vamos lá, um pouquinho de explicação. Isso aqui é como se fosse um blueprint, como se fosse uma planta, tá? Essa definição ela é utilizada pelo método helper chamado factory. Esse factory eu utilizei lá na linha de comando no Thinker, mas ele pode e deve também ser utilizado nos seus arquivos PHP. Então, quando eu disse factory 50 e aí eu pedi para criar, o que aconteceu? Foi rodado um loop que criou 50 objetos do model customer e aí eles foram abastecidos com informações falsas, fake, tá? Obtidas dessa biblioteca. Então, isso é uma conveniência do Laravel para você. E aí, só para finalizar este vídeo, vamos lá no github.com fzaninotofaker. Essa biblioteca, apesar de ser utilizada e até foi, de certa forma, popularizada pelo Laravel, não faz parte do core do Laravel, tá? É um desenvolvedor independente que a criou, ela é muito boa, e aí o pessoal do Laravel decidiu utilizá-la. E aqui eu tenho a documentação que me diz tudo o que eu posso fazer com ela, tá legal? E aí, como eu já tinha visto de antemão o que eu precisava, eu já tinha visto aqui que eu posso utilizar city, eu posso utilizar state, deixa eu ver aqui, tá mais para cima. Em algum lugar eu tenho state, tá aqui ó, state, mas eu precisava só de 2 caracteres, então eu peguei a abreviação, a data eu sei que ele tem o método datetime, tá? E aí tem várias outras coisas e ela serve especificamente para isso, gerar dados fictícios. E aí com isso eu tenho a minha tabela no banco de dados preenchida bonitinha. Legal? Então esse daí foi Factories. Aí eu vou mostrar uma forma de rodar diversas factories com um único comando através do Artisan. Fique comigo.